Olá, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Para quem não sabe e para quem sabe, eu sou Iracema Correia, eu sou pedagoga, sou especializada em gestão de pessoas, sou licenciada em História, sou estudante de Psicologia, Comportamento Humano, Autoconhecimento, tenho um blog com mais de 400 textos escritos. O endereço é iracemakcorreiadesabafa.blogspot.com.br. Dá uma visitada lá. Se você gosta de assuntos relacionados a autoconhecimento, psicologia, fibromialgia, comportamento humano, esse vídeo e meu blog são para você, ok? Ainda continuando o caso e a questão sobre a dinâmica do lar narcisista, né? Esse assunto, ele é um pouco tabu. E eu percebo que é um assunto tabu, como pedagoga, eu percebo que as escolas, né, principalmente os professores, ainda insistem naquela coisa de dizer assim, porque é dia de pai, dia de mãe, né, vamos comemorar. Existe sim toda uma divergência, né, em relação aos profissionais com relação a isso. Por que não comemorar o dia da família, né? E aí às vezes a gente para e observa que às vezes tem tantas mães que nem ligam para os filhos, não estão nem aí, né? Eu lembro de um aluno que uma certa vez disse, professora, eu não tenho como escrever felicidade, feliz dia das mães, porque eu não conheci minha mãe, quem criou foi meu pai. E meu pai, eu vou então colocar pãe. Eu falei, meu filho, coloca o que você quiser. Né? Foi a contragosto que eu pedi, que mandaram eu fazer, mas hoje eu não faria mais, né? Porque eu acho sim uma violência, né? Você violentar uma pessoa, forçar ela a sentir uma coisa que não está no coração dela, que não é verdadeiro. E não necessariamente quer dizer que essas pessoas são horríveis, são pessoas más, são pessoas cruéis, são pessoas frias, né? As pessoas, como eu falei, costumam muito santificar o nome mãe, né? Quando na realidade existe toda uma dinâmica, né, por trás de mães narcisistas. Existem mães, né? Eu não sou machista nem estou aqui para desconstruir o papel da mãe. Eu estou aqui para apresentar um problema nas relações entre seres humanos e nessa série de vídeos que eu fiz, né, já é o terceiro que eu falo, eu estou falando sobre mães narcisistas, né? É um problema que afeta muitas pessoas e pessoas são abusadas emocionalmente e normalmente esses abusos emocionais, eles são somatizados e o corpo muitas vezes recebe toda essa carga e mais adiante explode com doenças, né, como por exemplo a fibromialgia é uma delas, uma série de sintomas, né, de doenças psicossomáticas. Então, como é que funciona a dinâmica de um lar narcisista? Primeiro, o narcisismo não é doença, segundo o estudo dos psiquiatras, né? Segundo os psiquiatras, o narcisismo é um transtorno de personalidade, assim como existe também a psicopatia, é um transtorno de personalidade. Narciso, né, esse deriva, né, da mitologia grega, onde era a pessoa que se achava tão lindo, tão belo, né, que ele foi até um lago para ver a imagem dele refletida no espelho, né, um dos mitos, e ele ficou tão encantado que ele acabou morrendo, né, afogado. Então, como diz a música, né, de Caetano, Amo de Paixão, né, é que Narciso acha feio que não é espelho. E é isso mesmo. A pessoa narcisista, ela só olha para si. E o que é que o outro pode servir para contribuir para a pessoa? Então, a mãe narcisista, normalmente, ela tem inveja do filho ou da filha que seja bem-sucedida. Também, segundo psiquiatras e psicólogos, normalmente a mãe narcisista percebe o filho quando ele é generoso, quando ele é carinhoso. Esse filho que torna o bode expiatório dele. Existem alguns termos baseados no livro Prisioneiros do Espelho, um guia de liberdade para filhas de mães narcisistas. Eu acho que é um primeiro livro de autoajuda, né, para pessoas que sofrem abusos emocionais, né, de pessoas que têm transtornos de narcisismo patológico. É uma pessoa que só enxerga assim. Se por um acaso alguém da família morrer, ou filho, digamos, o neto morrer, a avó, quando ela é narcisista, ela vai fazer todo um show e vai chamar atenção de forma que ela é que vai ser a pessoa que mais sofreu, muito mais do que a própria filha que perdeu a criança, né? Ela normalmente, como eu falei no outro vídeo, ela triangula os filhos, no sentido de que
não gosta de ver os filhos unidos. Porque por ver os filhos unidos, digamos, se tiver três filhos que ficarem contra ela, vai ser uma prova para outra pessoa que vai testemunhar que ela não é uma pessoa boa, não é uma mãe boa. Então, se isso acontecer, isso vai ser ruim para ela, que gosta de manter a aparência de mãe perfeita. Ela vai reafirmar constantemente que é uma mãe boa, ainda que lá dentro a pessoa sofra todo um transtorno. Isso é tão assustador, isso é tão cheio de tabu, que muitas vezes as pessoas ficam até com receios de falar sobre esse assunto. Mas nós temos que lembrar que até a própria Bíblia diz em um texto: ainda que meu próprio pai e minha própria mãe me abandone, o próprio Deus me acolheria. Então a Bíblia já citava há muito tempo isso, que Deus tem consciência que existem mães e pais que abandonam seus filhos. E o abandono afetivo é um dos piores abandonos que existe também. Porque quando existe o abandono físico e essa criança tem a sorte de ser adotada em um lar amoroso, beleza. Ou vai até mesmo para um abrigo, mas lá a gente sabe que às vezes é impossível receber tanto afeto. Mas o abandono afetivo, ele é terrível. A pessoa cresce com autoestima baixa, porque ela só recebe críticas o tempo todo negativas. Então, uma vez que a mãe triangulou os filhos, ela não quer que os filhos se deem bem, aos poucos ela vai elegendo, né? Tem um filho dourado. Segundo os termos que eu estou utilizando, é os termos utilizados no livro Prisioneira de Espelho, um guia de liberdade para filhas de mães narcisistas. Esse livro encontra-se em e-book, na Saraiva, na Cultura. No livro físico, acho que só lá fora, em outro país, acho que pelo eBay, alguma coisa assim. Então, segundo esse livro, existe o filho dourado. Quem é o filho preferido? É o filho que ela mais ama? Não. Ela ama a si próprio. O filho dourado é o filho que ela escolheu para que esse filho ela possa, digamos assim, ter orgulho dele ou fazer com que puxe o saco desse filho dourado, porque aquele filho naquele momento está servindo a ela. Pode ser que ela mude rapidinho para outro filho dourado ou para outro tipo de filho. Mas para quê? O objetivo dela é justamente vampirizar, né, aquele filho, no sentido de que ele vai servir ela. E em troca ela dá todo o amor e a atenção, o afeto e o elogio. O bode expiatório não está lhe servindo para nada. Então é aquele filho que vai ser sofrido. Segundo uma psicóloga, o filho bode expiatório normalmente é o filho mais generoso, o filho mais sensível, que mais sofre com isso. Não é muito incomum, perdoe gente o barulho, mas toda vez que eu vou gravar vídeo, sempre acontece isso. Não é muito incomum ocorrer de, muitas vezes, a mãe, ela terceirizar a criação do filho para o filho mais velho. A filha mais velha, muitas vezes, né, a menina cresce, 10, 7, 8, 9 anos, já está tomando conta dos seus irmãos. Não estou dizendo que toda mãe que faz isso é uma mãe narcisista. Mas às vezes a mãe narcisista faz isso, né? E joga toda a responsabilidade para a filha, muitas vezes para deixar a filha presa dentro de casa, para que ela não possa casar, para que ela cresça criando seus irmãos. E muitas vezes são jovens que às vezes fazem de tudo para sair de casa, começam com um relacionamento às vezes até difícil, de qualquer jeito, porque não deu certo, porque estava cansada já de carregar um peso que não era o dela, né? Existe também, tem um filho dourado, tem o bode expiatório, que esse é o filho que mais sofre. E uma coisa que eu achei muito interessante no livro, falando sobre os macacos voadores, os macacos alados. É uma analogia, né? Uma comparação, digamos assim, uma busca de um termo de expressão aos macacos no Mágico de Oz, do filme, né? O Mágico de Oz, que tinha Dorothy, né? Que tinha um boneco de lata, né? Tinha o leão, que não tinha coragem nenhuma, e assim por diante. Mas o assunto aqui em questão é o seguinte: os macacos voadores, eles transmitiam a mensagem da bruxa para esse grupo, né? Lá do Mágico de Oz. Então, eles faziam questão. O que são esses macacos voadores? São pessoas que muitas vezes ficam ali: rapaz, ame sua mãe, não ligue não, é o jeitinho dela, sabe? E a pessoa tá ali sofrendo. É como se você pegasse uma panela cheia de vapor e você estivesse tampando aquela panela de pressão de qualquer jeito. E aí você tá tentando e ela tá ali, ó, explodindo, explodindo,
tem horas que não aguenta mais. Todo mundo sabe o que, que acontece com uma pressão da panela, né? Se demorar muito tempo. Então, quando você fica enchendo cobrindo, né? Tapando de todos os lados, uma situação terrível que está acontecendo dentro da sua casa, muitas vezes o que vai atender a acontecer é isso. Aí, às vezes acontece, um jovem se suicidou. Por quê? Ninguém se suicida à toa. Por que se suicidou? Por que se matou? Alguma coisa aconteceu, certo? Também não estou dizendo que todo jovem que se mata é por causa disso, mas é só um exemplo que eu estou dando, né? Por que, que o jovem está buscando as drogas, está buscando o álcool? O que está acontecendo? Muitas vezes aquele lar, né, com aquela fachada perfeita, que as pessoas falam muito de lar estruturado, né? As pessoas gostam muito de dizer que um lar estruturado é um lar onde tem o pai, a mãe, os filhinhos tudo bonitinho, o vovó, aquela família, né? Muito unida. E também muito oriçada, né? Que vive brigando, mas é todo mundo feliz. Às vezes não é nada disso. Às vezes ali é só fachada. Quando a gente se aproxima mais, é que a gente vai conseguir entender como é que funciona a dinâmica dessas relações. E esses macacos voadores, o termo utilizado no livro, são esse tipo de pessoas que ficam, que é isso? Sua mãe jamais faria uma coisa dessa? Pessoa maravilhosa. Às vezes o macaco voador é o próprio pai, é aquele marido que tem medo da mulher. E aí o filho, mas minha mãe tá, meu filho, obedeça a sua mãe. Obedeça a sua mãe, não quero problema pro meu lado, porque sabe que a mãe vai criar um problema, tal. Certo? Então, são os próprios irmãos, né, que muitas vezes são os mais velhos, que obrigam os outros a fazer o que a mãe quer, reforça, né? Os filhos mais velhos vêm, traz aquela carga toda e inconscientemente querem receber o carinho, o afeto e a aprovação dessa mãe, vai lá e obriga o filho mais novo a fazer a mesma coisa. E aí começa todo esse problema. Então, são situações que criam no sujeito, na pessoa, abusos emocionais, traumas, no decorrer da sua vida. Né? Então, as pessoas deveriam ser um pouco mais sensíveis quando falassem, né, com relação à família. Quando visse situações de pessoas e começasse a dizer, olha para ali, esse menino não vale nada, né? Ou essa pessoa não vale nada. Vamos entender o que está acontecendo. Se a gente não pode entender, a gente prefere ficar calado. Ainda tem um agravante, o transtorno narcisista, normalmente, segundo a psiquiatra, os psiquiatras, outras pesquisas de psiquiatras, também pode ser genético. De 5 filhos, 6, 7, 8, 3 filhos que tiver, um pode nascer narcisista também. E aí o que acontece? O ritmo vai. E se for o filho mais velho, já foi. Aí começa aquela família toda transtornada. Então, precisamos ficar atentos, principalmente nós que trabalhamos com pessoas e que gostamos das relações pessoais, trabalhar bastante. E quem sofre disso, fique bastante consciente. Siga páginas no Facebook sobre esse tema, tem páginas não vítimas, tem esse blog,